2013. Se há ano que ficou gravado na memória dos benfiquistas, foi este. Foi o ano do quase. O ano em que o Benfica esteve à beira da glória em todas as frentes, mas tudo lhe escapou nos últimos instantes. Campeonato, Liga Europa, Taça de Portugal. Tudo pareceu ao alcance. Mas em questão de dias, tudo ruiu. Este é o relato de uma das épocas mais dolorosas da história do Glorioso. O Benfica, orientado por Jorge Jesus, vinha de épocas em que jogava um futebol entusiasmante, mas falhava nos momentos decisivos. 2013 parecia diferente. O plantel era fortíssimo. Artur Moraes na baliza, seguro e experiente. Uma defesa sólida com Maxi Pereira, Luizão Garay e Melgarejo. No meio-campo, uma das melhores duplas da década, Matic e Enzo Pérez. Nas alas, velocidade e magia argentina, Sálvio e Nico Gaetan. E no ataque, os matadores Lima e Cardoso. Havia ainda Rodrigo e até Pablo Aimar, já numa fase final da carreira. Era uma equipa de luxo, com qualidade para conquistar tudo. O Benfica liderava o campeonato, jogava bom futebol e sonhava com uma época de ouro. O ponto de viragem aconteceu no campeonato, 11 de maio de 2013. Estádio do Dragão cheio, o Benfica entrava em campo na penúltima jornada como líder. No empate, chegava para manter a vantagem e depender só de si. Logo aos 19 minutos, Lima marcou para o Benfica. Explosão de alegria. O sonho do título estava ali. Mas o Porto reagiu. 7 minutos depois, Maxi Pereira faz autogolo. A segunda parte foi de nervos. O empate servia, o relógio já passava dos 90 minutos e então, Kelvin, com remate de longe, faz a 2-1 para o Porto. Minuto 92, o título fugia das mãos do Benfica, em pleno Dragão. Os jogadores caíram por terra. Jorge Jesus caiu de joelhos. Foi um golpe brutal. O Benfica perdia a liderança a 2 jornadas de fim, não a conseguindo recuperar. 4 dias depois, o Benfica tinha outra final para disputar. 15 de maio de 2013, em Amsterdão. Benfica-Chelsea, final da Liga Europa. O ambiente era mágico. Milhares de benfiquistas encheram as bancadas da Amsterdã Arena. Era a oportunidade de levantar um troféu europeu, algo que não acontecia desde 1962. O jogo foi equilibrado. O Benfica dominou longos períodos, mas quem marcou primeiro foi Fernando Torres, isolado frente a Artur. Pouco depois, Cardoso restabeleceu a igualdade de penalti, 1-1, tudo em aberto. O jogo caminhava para prolongamento, mas ao minuto 93, canto para o Chelsea. Ivanovic sobe mais alto que todos e faz 2-1. O Benfica voltava a perder, mais uma vez, no fim. Os jogadores choravam no relvado. A Europa parecia amaldiçoada. Ainda restava a Taça de Portugal. A 26 de maio de 2013, no Jamor, frente ao Vitória Sport Clube, havia uma última oportunidade para salvar a época. O Benfica entrou forte. Gaetan marcou logo na primeira parte. Tudo parecia encaminhar-se para a redenção. Mas na segunda parte, o desastre repetiu-se. Em apenas 2 minutos, aos 79 e aos 81, o Vitória deu a volta. Primeiro, gol de Soldani. Depois, Ricardo Pereira aproveita uma falha defensiva e fez 2-1. O Benfica deixava fugir também a taça. 3 competições, 3 derrotas, sempre no fim. Após o jogo, Cardoso apontou o dedo e empurrou Jorge Jesus, culpando-o pela derrota. Depois do incidente, Cardoso foi afastado do plantel e só voltou 91 dias depois, após pedir desculpa. O ano de 2013 ficou marcado pela dor. Os adeptos sentiram-se esmagados por tanto sofrimento em tão pouco tempo. O Benfica passou de favorito a derrotado em semanas. Houve críticas a Jorge Jesus, lágrimas de jogadores e uma sensação de maldição. Mas também ficou a semente de uma resposta. 2013 foi o ano em que o Benfica perdeu tudo no fim. Um ano de dor, de frustração e de noites de lágrimas. Mas a história não acaba aí, porque da dor nasce a força. Em 2014, apenas um ano depois, Benfica vingou-se. Em o campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, o famoso triplete. O que não mata, fortalece. E 2013 provou isso.